Então, vamos lá, terceiro ano, dando continuidade à nossa aula passada, onde a gente tinha começado a ver detalhadamente as funções oxigenadas. Lembrando que as funções oxigenadas são aquelas que têm obrigatoriamente a presença do oxigênio aí em cadeias carbônicas, né? Então, na cadeia carbônica, a gente vai ter carbono, hidrogênio e oxigênio. Então, hoje, nós estaremos vendo mais duas funções, que são os aldeídos e as cetonas, tá? Então, uma coisa que a gente já começa a destacar aqui, em relação aos aldeídos, é que é o seguinte, eles são compostos carbonílicos. O que vem a ser isso? É que na estrutura deles tem a presença do grupo carbonila. O que é o grupo carbonila? É o carbono fazendo uma dupla ligação com oxigênio. Então, isso aqui é uma carbonila, tá? Então, os aldeídos são compostos carbonílicos. Então, eles serão, assim, qualquer composto orgânico que vai apresentar esse nosso grupo carbonila aqui ligado a um hidrogênio, como a gente pode ver aqui nessa figura de baixo. Então, ó, eu tenho minha carbonila aqui, que é o carbono fazendo a dupla ligação com o oxigênio, e essa carbonila está ligada a um átomo de hidrogênio. Então, isso aqui forma a função aldeído. Tá? Quando a gente liga essa carbonila com hidrogênio, a gente também pode chamar ela de aldoxila, que vem do próprio aldeído. Tá? Então, a carbonila, ou carbonila com hidrogênio formando a aldoxila, aqui para a gente vai ser a mesma coisa. E a nomenclatura desses aldeídos também é muito simples, tá? Não tem segredo nenhum. A gente continua fazendo a nomenclatura IUPAC aqui mesmo. A gente coloca o prefixo, né, que é a quantidade de carbonos que a gente vai ter na cadeia, um infixo, para saber se a gente vai ter ligação simples, dupla ou tripla, e o nosso sufixo vai ser al. Então, por exemplo, aqui, se aqui nessa minha aldoxila eu tivesse um hidrogênio ligado aqui, nessa ponta, quer dizer que a minha cadeia carbônica ela só teria um átomo de carbono. Então, ó, um átomo de carbono na cadeia é MET. Só tem uma ligação simples, é A. E como a gente está falando de um aldeído, termina em al. Então, o que eu teria aqui? Um metanal, tá? Se eu tivesse outro átomo de carbono aqui, seria um etanal, depois propanal, butanal e por aí vai. Tá? Então, não tem segredo nenhum nessa nomenclatura aqui, não. Algumas propriedades que esses aldeídos possuem, tá? A interação molecular. Lembrando que a interação intermolecular são três. Nós temos lá o dipolo induzido, que é o mais fraco, tem um dipolo permanente, que é intermediário, e nós temos as ligações de hidrogênio, que são as mais fortes. Então, pela presença desse grupo carbonila, essas moléculas elas são polares. Só que só o grupo carbonila não é necessário, não é o suficiente, quer dizer, para fazer com que elas realizem ligação de hidrogênio. Então, elas não vão realizar a ligação de hidrogênio, mas vão fazer o dipolo permanente, tá? Então, elas terão assim uma força intermediária. A temperatura de fusão e de ebulição são mais baixas do que as temperaturas dos álcoois, tá? Mas sempre lembrando de uma coisa, tanto para a temperatura de fusão, de ebulição, quanto para a densidade, que tudo isso depende da cadeia carbônica. Quanto maior for a cadeia carbônica, maior vai ser a densidade, maior vai ser a temperatura de fusão e de ebulição, tá? Mas tendem a ser mais baixas que as dos álcoois. Os aldeídos, né, com um ou dois carbonos, eles são gasosos. Então aí o metanal e o etanal, tá? Eles são gases. E a partir disso aí eles já começam a se tornar líquidos. E quanto maior a cadeia vai ficando, eles podem se tornar sólidos também, tá? Quanto à densidade, os mais simples eles são menos densos que a água, até porque, né, a cadeia carbônica só tem carbono, hidrogênio e oxigênio, da mesma maneira que a água, tá? Então aqueles que têm a cadeia carbônica pequena, eles vão ser menos densos que a água mesmo. Lembrando, aumentando a cadeia carbônica, aumenta a densidade também. A solubilidade, por eles serem polares, né, por realizar esse dipolo permanente, eles são facilmente dissolvidos em água e álcool também. Só que, lembrando, se essa cadeia carbônica aumenta, a polaridade ela pode inverter, tá? Porque a gente sabe que hidrocarboneto sozinho é apolar.
Então, se a gente tem uma grande parte apolar e uma parte bem pequenininha polar, essa apolaridade ela se sobressai, tá? Mas quando a gente tem essas cadeias carbônicas de aldeídos pequenas, eles são dissolvidos em água e álcool também. Só que não realizam ligação de hidrogênio, tá? Eles são bastante reativos também, eles reagem com facilidade com outras substâncias. E quanto às aplicações, né? Aplicação em sociedade, aplicação comercial, a gente vai falar aqui sobre o metanol. O metanol, ele é um gás, só que quando ele é diluído em água, então vai fazer uma solução aquosa de metanol a 40%, ele é utilizado, tá, para conservação de cadáver. O metanol, ele também é chamado de formaldeído ou formol, tá? Então, o formol, ele tem a função orgânica do formol é um aldeído. A solução de formol, ela é a 40% de metanol, então a gente sabe aí que é utilizado para conservação de corpos, né, de cadáveres, e também é utilizado na indústria de cosméticos, né, em salões de beleza, escova progressiva, tá? Apesar de ser proibido, desde 2009 isso é algo proibido, mas a gente sabe que isso nunca acabou. E é extremamente perigoso, tá? O metanol ou formol é muito tóxico, tá? Então, principalmente quando você está no salão de beleza, ele está sendo aquecido, ele vai evaporar. No que ele vai evaporar, as pessoas ali em volta vai estar inalando esse formol, esse metanol gasoso, tá? Ele é muito tóxico, ele pode matar com muita facilidade. Passando aqui para a nossa segunda função a ser trabalhada hoje são as cetonas, tá? Assim como os aldeídos, as cetonas também são carbonílicas, ou seja, elas possuem o nosso grupo aqui carbonila. Lembrando que o grupo carbonila é o carbono fazendo uma dupla ligação com o oxigênio. Só que aqui, esse nosso grupo carbonila, ele vai estar ligado a dois carbonos. Perceba que aqui está R1 e R2, né? São os radicais orgânicos. O que são radicais? São cadeias carbônicas. Então quer dizer que aqui eu vou ter uma cadeia carbônica, aqui eu vou ter outra cadeia carbônica, né? São meus radicais. Então são átomos de carbono aqui. Então a cetona, para ser considerada uma cetona, precisamos dessa nossa carbonila ligada a dois átomos de carbono. Então vai ser muito comum a gente ver, né, para identificar cetona, que esse grupo carbonila está no meio de uma cadeia carbônica, tá? Aí você vai perceber lá, eu tenho uma dupla ligação com o oxigênio, o meu carbono ligado a esse oxigênio está ligado com o carbono de um lado e o carbono do outro. Então isso aqui eu tenho uma cetona. O nome UPAC também não tem dificuldade alguma. Prefixo normal indica a quantidade de carbonos. Infixo normal indica se tem insaturação ou se a cadeia é saturada. E o nosso sufixo, que é o nosso final, vai terminar em ona, né? Ó, a gente viu que lá nos álcoois termina em ol, a gente viu que nos aldeídos termina em al, e aqui nas cetonas vai terminar em ona. Quanto às propriedades que as cetonas possuem, ó, a força de interação, né, a intermolecular, elas também realizam dipolo permanente, da mesma maneira que os aldeídos, devido à presença do grupo carbonila, tá? Só que as cetonas, elas ainda conseguem realizar ligação de hidrogênio com algumas outras substâncias, diferentemente dos aldeídos, tá? Mas, em sua grande maioria, só realiza dipolo permanente mesmo. Temperaturas de fusão e de ebulição são mais baixas que as dos álcoois e mais elevadas que dos aldeídos, tá? E quanto maior a cadeia carbônica, maiores serão essas temperaturas. Com até 4 carbonos, as cetonas são líquidas. Então nós temos ali a metanona, a etanona, propanona, butanona, elas são líquidas. A partir aí da pentanona em diante, elas já serão sólidas, tá? E assim sucessivamente. Quanto à densidade, as cetonas mais simples são menos densas que a água, da mesma maneira que os aldeídos, né? Porque a única coisa que a gente tem aqui é carbono, hidrogênio e oxigênio. E quanto maior for essa cadeia, mais densa ela vai ficar. Como elas são polares, né? Por fazer dipolo permanente, também são facilmente dissolvidas em álcool e água, porém, lembrando, elas também podem realizar, em alguns casos, ligação de hidrogênio. E só para revisar, em relação à aula passada, a ligação de hidrogênio,
aquela interação, aquela atração que átomos de hidrogênio têm pelos elétrons do flúor, oxigênio e nitrogênio. Então, para fazer ligação de hidrogênio, tem que ter hidrogênio interagindo, se atraindo com flúor, oxigênio e nitrogênio, tá? Também são bastante reativas e quanto à aplicação, um exemplo que a gente pode utilizar aqui, a propanona, tá? A propanona, ela é a acetona comercial que a gente, né, utiliza, que é comprada em farmácia para remover esmalte de unha, que tem aquele cheiro característico, não pode deixar o potinho ali aberto porque ela é bastante volátil, passa do estado líquido para o estado gasoso com uma facilidade muito grande, tá? Então a propanona é a acetona comercial que a gente utiliza aí como removedor de esmalte, tá certo? Então ok, nessa aula é somente isso mesmo, aí nossa próxima videoaula a gente vai estar dando continuidade nas nossas funções oxigenadas, tá? Então, até mais.